Antes que o primeiro raio de sol tocasse a terra, eu já conhecia este dia em todos os seus detalhes. Cada encontro, cada desafio, cada alegria e até mesmo as lutas que tentarão roubar sua paz passaram primeiro pelas minhas mãos. Nada do que acontecer surpreenderá aquele que vê o fim desde o princípio. Por isso, não permita que a ansiedade ocupe o lugar da confiança. O coração humano costuma imaginar inúmeros cenários, mas somente um deles se tornará realidade. Aquele que estiver dentro da minha perfeita vontade. Enquanto você tenta descobrir como tudo acontecerá, eu estou trabalhando silenciosamente para que cada acontecimento contribua para o propósito que estabeleci para a sua vida. Descanse nesta verdade: sua história nunca esteve nas mãos do acaso. Ela sempre permaneceu guardada no meu coração. Caminhe sem medo, porque nenhuma circunstância terá poder para interromper aquilo que eu decidi realizar em você. O tempo pode mudar, as pessoas podem partir e os planos humanos podem falhar, mas minha fidelidade permanecerá firme para sempre. Existe uma paz que o mundo nunca conseguirá oferecer, porque ela não nasce das circunstâncias favoráveis, mas da certeza da minha presença. Muitos acreditam que descansar depende da ausência de problemas, quando, na verdade, o verdadeiro descanso começa no instante em que você entrega o controle da sua vida a mim. Não preciso primeiro acalmar todas as tempestades para colocar serenidade dentro do seu coração. Sou capaz de fazer você permanecer firme, mesmo quando os ventos continuam soprando ao seu redor. É nesse lugar de confiança que sua alma aprende a respirar novamente, seus pensamentos deixam de correr em todas as direções e seu espírito encontra forças para continuar. Quanto mais você permanecer perto de mim, menos as notícias, os medos e as incertezas terão autoridade para dominar sua mente. Minha paz não é frágil nem passageira. Ela permanece porque está fundamentada naquilo que eu sou e não naquilo que acontece ao seu redor. Toda vez que você decide me buscar, algo invisível começa a mudar dentro de você antes mesmo que qualquer transformação aconteça ao seu redor. Muitos procuram respostas imediatas para suas dificuldades, mas meu primeiro desejo sempre será fortalecer o coração que irá atravessar essas dificuldades. Uma árvore resiste às maiores tempestades porque suas raízes cresceram profundamente antes que os ventos chegassem. Assim também acontece com a fé. Ela não nasce no momento da prova. Ela é construída diariamente através da comunhão, da oração e da confiança. É por isso que nunca considere pequeno o tempo que passa na minha presença. Nenhuma oração sincera é desperdiçada, nenhum momento dedicado à minha palavra deixa de produzir frutos. Mesmo quando você não percebe mudanças imediatas, eu continuo trabalhando nas áreas mais profundas da sua alma, preparando você para viver experiências que somente um coração fortalecido será capaz de suportar. Há promessas que amadurecem lentamente, assim como os frutos mais doces da natureza. Se fossem entregues antes do tempo, talvez você não estivesse preparado para cuidar delas da maneira correta. Eu conheço os sonhos que guardo para a sua vida e também conheço o momento exato em que cada um deles produzirá alegria em vez de preocupação. Enquanto você espera, não imagine que está parado. O período da espera nunca é vazio para quem caminha comigo. É durante esse tempo que desenvolvo sua paciência, aperfeiçoo seu caráter, amplio sua sabedoria e ensino sua alma a confiar mais na minha voz do que nas circunstâncias. Quando finalmente olhar para trás, perceberá que a espera não foi um atraso, mas parte indispensável da preparação. Aquilo que hoje parece demora revelará amanhã a profundidade do meu cuidado. Nunca apresso processos que têm o objetivo de formar um coração capaz de permanecer fiel em qualquer estação da vida. Nenhuma lágrima derramada diante da minha presença desaparece sem significado. Conheço aquelas que caíram em silêncio, quando ninguém percebeu sua dor, e também aquelas que você tentou esconder para parecer forte diante das pessoas. Eu estive presente em cada uma delas. Enquanto o mundo observa apenas sua aparência,
Eu enxergo as batalhas invisíveis travadas dentro do seu coração. É justamente nesses lugares escondidos que minha graça deseja agir com mais profundidade. Não tenha medo de abrir diante de mim aquilo que você ainda guarda em segredo. Jamais rejeitarei um coração sincero. Pelo contrário, aproximar-se de mim com humildade é o primeiro passo para experimentar a restauração que nenhuma força humana consegue produzir. As feridas que hoje parecem profundas não definirão sua história para sempre. Minha cura alcança lugares onde as palavras não conseguem chegar. Restaura a esperança que parecia perdida e transforma cicatrizes em testemunhos capazes de fortalecer muitas outras vidas. Entre todas as vozes que disputam sua atenção diariamente, existe apenas uma que conhece completamente o seu futuro: a minha. O mundo oferecerá conselhos baseados no medo, nas aparências e nas conveniências do momento, mas eu sempre conduzirei você pelo caminho da verdade. Nem tudo o que parece bom produzirá paz, e nem toda porta aberta representa um destino preparado por mim. Por isso, aprenda a buscar minha direção antes de tomar decisões importantes. Um coração que ora antes de agir evita muitas dores que poderiam ser causadas pela impulsividade. Quando você escolhe esperar pela minha orientação, demonstra que confia mais na minha sabedoria do que na sua própria compreensão. Essa confiança abre espaço para que eu conduza seus passos com segurança. Mesmo quando o caminho parecer diferente do que você imaginou, continue caminhando, porque a estrada que preparo sempre leva você para mais perto da vida abundante que desejei desde o princípio. Assim como o agricultor trabalha a terra muito antes da colheita aparecer, também estou preparando áreas da sua vida que ainda permanecem invisíveis aos seus olhos. Existem mudanças acontecendo dentro do seu coração que serão percebidas apenas no tempo certo. Hoje, talvez você enxergue apenas esforço, renúncia e perseverança, mas amanhã verá frutos de paz, maturidade e sabedoria crescendo onde antes existiam inseguranças. Não desanime por causa da lentidão do processo. Tudo aquilo que possui raízes profundas leva tempo para ser formado. Eu não construo obras passageiras, preparo fundamentos capazes de permanecer firmes durante toda a vida. Cada oração, cada ato de obediência e cada decisão de continuar confiando fortalecem esse alicerce invisível. Quando chegarem os dias de abundância, você compreenderá que a preparação foi tão importante quanto a própria promessa. A luz que coloquei dentro de você nunca teve o propósito de permanecer escondida. Ela foi acesa para iluminar ambientes onde a esperança parece ter desaparecido. Nem sempre isso acontecerá através de grandes palavras ou gestos extraordinários. Muitas vezes bastará sua presença para transmitir paz a quem vive inquieto, coragem a quem pensa em desistir e consolo a quem acredita estar sozinho. Não procure impressionar as pessoas, procure refletir meu caráter em tudo o que fizer. A verdadeira influência nasce de uma vida transformada e não de discursos bem elaborados. Quanto mais você permanecer unido a mim, mais naturalmente meu amor será percebido através das suas atitudes. Assim, sem perceber, sua caminhada se tornará resposta para orações feitas por pessoas que ainda nem conheceram a esperança que eu desejo oferecer. Nenhuma estação da vida permanece para sempre. Existem períodos destinados ao plantio, outros reservados para o crescimento, e também aqueles em que finalmente chega o tempo da colheita. O erro de muitos é desistir justamente quando as primeiras evidências da resposta estão começando a surgir debaixo da superfície. Continue sendo fiel mesmo quando ainda não enxergar resultados. As raízes crescem em silêncio antes que os frutos apareçam diante de todos. Da mesma maneira, minha obra acontece primeiro nas profundezas do coração antes de transformar completamente as circunstâncias ao seu redor. Não permita que a aparência do momento determine sua esperança. O que eu comecei em sua vida não será interrompido pelas dificuldades do caminho. Minha fidelidade continuará sustentando você até que tudo aquilo que plantei floresça no tempo perfeito.
Sobre cada sonho que entregou em minhas mãos, existe um cuidado que vai muito além daquilo que você consegue imaginar. Eu não apenas observo seus desejos, também preparo você para recebê-los da maneira correta. Algumas bênçãos exigem um coração amadurecido para serem desfrutadas plenamente. É por isso que certas respostas parecem demorar. Enquanto você acredita estar apenas esperando, eu continuo moldando seu caráter, fortalecendo sua fé e ensinando sua alma a depender da minha presença acima de qualquer conquista. Quando finalmente chegar o dia da realização, você perceberá que o maior presente não foi apenas aquilo que recebeu, mas a pessoa em quem se tornou durante todo o caminho. Essa transformação permanecerá para sempre, porque ninguém que caminha verdadeiramente comigo termina a jornada sendo a mesma pessoa que era quando decidiu confiar em mim. Além daquilo que seus olhos conseguem enxergar, existe um mundo espiritual onde minha vontade continua sendo estabelecida todos os dias. Enquanto você se preocupa com situações que parecem fora de controle, eu continuo movendo circunstâncias, tocando corações, abrindo oportunidades e impedindo caminhos que poderiam afastar você do propósito que preparei. Nem toda resposta será imediatamente visível, mas toda oração feita com sinceridade encontra lugar diante de mim. Quando parecer que nada está mudando, lembre-se de que as maiores transformações quase sempre começam em silêncio. A semente rompe a terra sem fazer barulho, o amanhecer chega sem anunciar sua força, e a minha obra também cresce discretamente até o momento em que todos podem perceber seus frutos. Continue confiando, porque o silêncio nunca significou ausência da minha presença. Muitas vezes, ele apenas revela que estou trabalhando em lugares onde seus olhos ainda não conseguem alcançar. Cada pessoa que entrou em sua vida trouxe consigo uma oportunidade de aprendizado, mesmo aquelas que deixaram lembranças difíceis. Algumas vieram para caminhar ao seu lado durante muitos anos. Outras permaneceram apenas o tempo necessário para ensinar lições que fortaleceriam sua maturidade. Não permita que as decepções façam você fechar o coração para o amor, nem que as perdas convençam sua alma de que não vale mais a pena confiar. Eu continuo escrevendo novos encontros para sua história. Existem pessoas que ainda cruzarão seu caminho para fortalecer sua fé, compartilhar seus sonhos e ajudá-lo a crescer. Não viva olhando apenas para quem partiu. Olhe também para aqueles que ainda estou preparando para fazer parte daquilo que construirei ao seu lado. Meu plano nunca termina quando uma porta se fecha. Frequentemente, ele apenas começa uma nova etapa. Muito antes de você perceber a própria necessidade de mudança, eu já estava preparando situações capazes de transformar seu coração. Algumas experiências não foram enviadas para machucar você, mas para revelar forças que permaneciam escondidas dentro da sua alma. É durante os períodos de maior desafio que a coragem deixa de ser apenas uma palavra e se torna uma realidade vivida. Você descobrirá capacidades que jamais imaginou possuir, porque minha graça sustentará você exatamente quando suas próprias forças parecerem insuficientes. Nunca subestime aquilo que posso realizar através de uma vida completamente entregue a mim. Os limites humanos não determinam aquilo que minha presença é capaz de fazer. Onde termina sua capacidade, começa a manifestação do meu poder. Em cada amanhecer, existe um convite para abandonar o peso que você carregou até aqui. Não faz parte da minha vontade que você caminhe preso à culpa, ao medo ou ao arrependimento de escolhas que já foram colocadas diante de mim. O perdão que ofereço não cobre apenas seus erros. Ele restaura sua identidade e devolve a esperança de recomeçar. Quando você aceita minha graça, deixa de viver olhando constantemente para trás e passa a caminhar com os olhos voltados para o futuro que preparei. Não permita que lembranças antigas tenham mais autoridade sobre sua vida do que minha palavra. Aquilo que eu perdoo não precisa continuar condenando você. Receba a liberdade que nasce da minha misericórdia e siga adiante com a certeza de que seu passado não possui força suficiente para impedir os planos que estabeleci para o seu futuro.
Poucas pessoas compreendem o valor de permanecer fiéis durante os dias comuns, quando não existem grandes acontecimentos nem respostas extraordinárias. Entretanto, é justamente nesses momentos que o caráter é formado. A fidelidade construída no silêncio sustenta as grandes vitórias que chegarão mais tarde. Continue buscando minha presença mesmo quando tudo parecer tranquilo, pois a intimidade não deve existir apenas nos dias difíceis. Quero caminhar com você em todas as estações da vida, compartilhando tanto as lágrimas quanto os sorrisos. Quanto mais constante for seu relacionamento comigo, mais firme será sua fé quando surgirem novos desafios. Uma vida edificada sobre essa comunhão não depende das circunstâncias para permanecer de pé, porque encontra segurança em um fundamento que jamais poderá ser abalado. Muito além das conquistas que você deseja alcançar, meu maior propósito é formar dentro de você um coração parecido com o meu. As realizações passarão, os bens mudarão de mãos, e até as lembranças dos dias mais gloriosos desaparecerão com o tempo. Mas o caráter que desenvolvo em sua vida permanecerá por toda a eternidade. É por isso que, muitas vezes, preocupo-me mais com quem você está se tornando do que com aquilo que você está recebendo. Cada desafio vencido com humildade, cada escolha feita em obediência e cada ato de amor praticado sem esperar reconhecimento moldam sua alma de uma maneira que nenhuma dificuldade poderá destruir. Permita que meu espírito transforme seus pensamentos, suas palavras e suas atitudes. Quanto mais espaço você me der para agir, mais perceberá que a verdadeira vitória não consiste apenas em alcançar objetivos, mas em refletir minha presença por onde quer que você caminhe. Nem sempre a resposta que você espera chegará da forma como imaginou, porque minha sabedoria enxerga possibilidades que sua mente ainda não consegue compreender. Existem portas que permanecerão fechadas para proteger seu futuro e caminhos que parecerão difíceis apenas porque conduzem você para um destino muito maior. Confie no meu direcionamento, mesmo quando ele contrariar seus planos. A fé amadurece justamente quando você continua caminhando sem possuir todas as respostas. Eu nunca conduzo meus filhos por estradas sem propósito. Cada curva, cada pausa e cada mudança de direção carregam um significado que será compreendido no tempo certo. Enquanto você entrega seus planos em minhas mãos, eu organizo acontecimentos que trabalharão juntos para cumprir um propósito muito maior do que seus olhos conseguem enxergar hoje. Sobre cada oração feita com sinceridade, existe um cuidado que vai além daquilo que você consegue imaginar. Algumas são respondidas rapidamente porque o momento é oportuno. Outras permanecem diante de mim por mais tempo, pois ainda estou preparando circunstâncias, pessoas e o seu próprio coração para receber aquilo que foi pedido. Nunca interprete o silêncio como rejeição. Eu continuo ouvindo cada palavra pronunciada em secreto, conheço cada lágrima derramada durante a madrugada e compreendo até mesmo os sentimentos que você não consegue colocar em palavras. Nenhuma súplica sincera desaparece diante da minha presença. Tudo aquilo que me é confiado permanece guardado em minhas mãos até que o tempo perfeito revele a resposta. Continue orando com confiança, porque minha fidelidade nunca depende da velocidade com que as respostas chegam, mas do amor constante com que cuido de cada detalhe da sua vida. Enquanto muitos procuram sinais extraordinários para acreditar, eu gosto de revelar minha presença nas pequenas manifestações da minha graça. Um coração que encontra paz depois de dias de angústia, uma esperança renovada quando tudo parecia perdido, uma força inesperada para continuar caminhando e uma alegria que nasce sem explicação também são milagres. Não limite meu agir apenas ao que impressiona os olhos humanos. Eu continuo realizando maravilhas silenciosas todos os dias na vida daqueles que permanecem próximos de mim. Quanto mais sensível seu coração se tornar à minha voz, mais facilmente perceberá que nunca esteve sozinho. Minha presença se manifesta nas pequenas provisões, nos livramentos discretos, nos encontros preparados e nas portas abertas exatamente no momento em que você mais precisava delas.
Quem aprende a enxergar esses detalhes descobre que minha fidelidade está presente em todos os dias da caminhada. Finalmente, desejo que esta verdade permaneça gravada profundamente em seu coração. Você nunca precisará enfrentar o amanhã sozinho. Independentemente das mudanças que a vida apresentar, minha mão continuará estendida para conduzir seus passos. Quando suas forças diminuírem, eu o sustentarei. Quando surgirem dúvidas, minha palavra iluminará seu caminho. Quando o medo tentar dominar seus pensamentos, minha paz envolverá sua alma. Nenhuma estação será longa demais para quem permanece abrigado em minha presença, e nenhuma noite conseguirá apagar a luz que acendi dentro de você. Continue caminhando com confiança, porque ainda existem promessas esperando pelo tempo certo para florescer. Pessoas que serão alcançadas através do seu testemunho e capítulos extraordinários que ainda serão escritos na sua história. Enquanto seus olhos permanecerem voltados para mim, você descobrirá que minha graça será sempre suficiente. Meu amor jamais terá fim, e minha fidelidade continuará sustentando sua vida por toda a eternidade. Existe um lugar onde nenhuma tempestade consegue alcançar você: a comunhão com a minha presença. O mundo tentará convencer seu coração de que segurança depende do dinheiro, da estabilidade ou da aprovação das pessoas, mas a verdadeira paz nasce quando você aprende a descansar em mim. Muitos caminham cercados por bens e ainda vivem atormentados pelo medo, enquanto outros possuem pouco e experimentam uma serenidade que ninguém consegue explicar. Essa paz não é construída pelas circunstâncias, ela é fruto da confiança depositada em mim. Sempre que o medo bater a porta do seu coração, escolha abrir espaço para a fé. Lembre-se de que eu continuo sendo o mesmo Deus que abriu o mar, sustentou Elias no deserto, protegeu Daniel na cova dos leões e fortaleceu Paulo em meio às prisões. Meu poder não diminuiu com o passar dos séculos. Eu continuo agindo na vida daqueles que colocam sua esperança em mim. Ainda que o caminho pareça longo e as respostas pareçam distantes, permaneça firme. Cada passo dado em obediência aproxima você do propósito que preparei antes mesmo do seu nascimento. O que hoje parece apenas uma caminhada difícil será, amanhã, o testemunho que fortalecerá muitas outras vidas. Confie em mim, porque nunca conduzo um filho meu por um caminho sem propósito, e jamais permito que uma batalha termine sem produzir crescimento, maturidade e uma fé ainda mais forte do que aquela que existia antes do início da prova. Antes de procurar respostas para todas as perguntas que inquietam sua mente, permita que meu amor fortaleça seu coração. Há questões que só serão compreendidas quando você chegar ao destino que preparei para a sua vida. Enquanto esse momento não chega, convido você a caminhar pela fé e não apenas pelo que consegue enxergar. A estrada nem sempre será iluminada por completo, mas eu sempre mostrarei o próximo passo. Assim como uma lâmpada ilumina apenas alguns metros à frente durante a noite, minha palavra revelará exatamente o que você precisa saber no tempo certo. Não desperdice sua paz, tentando controlar aquilo que pertence somente às minhas mãos. O futuro nunca esteve fora do meu alcance, e cada detalhe da sua história continua sendo conduzido pela minha sabedoria. Descubra a liberdade de confiar sem precisar entender tudo. Quando você entrega suas dúvidas diante de mim, abre espaço para que minha paz ocupe o lugar que antes era dominado pela ansiedade. Não tema os caminhos desconhecidos, porque aquele que guia seus passos conhece perfeitamente o destino. Toda semente precisa atravessar um período escondido antes de revelar a beleza do fruto. Ninguém celebra o tempo em que ela permanece debaixo da terra, mas é justamente nesse silêncio que a vida começa a crescer. Assim também acontece com você. Existem estações em que parecerá que nada está acontecendo, porém suas raízes estarão se aprofundando em minha presença. A paciência que hoje está sendo formada sustentará as bênçãos que amanhã colocarei em suas mãos. Não apresse processos que eu mesmo estabeleci. A pressa produz ansiedade, mas a confiança produz maturidade. Continue sendo fiel nas pequenas responsabilidades, porque elas estão moldando seu caráter para aquilo que ainda virá.
Os grandes testemunhos quase sempre nascem em dias comuns, quando ninguém percebe o trabalho silencioso que eu realizo dentro do coração daqueles que permanecem firmes. Nunca considere perdido o tempo investido em obedecer à minha vontade, pois cada momento vivido ao meu lado produzirá frutos que permanecerão por toda a eternidade. Enquanto muitos procuram reconhecimento diante das pessoas, desejo ensinar você a encontrar satisfação na certeza de que eu conheço o seu coração. Nem toda boa obra será aplaudida, nem toda atitude de amor será percebida por quem está ao seu redor. Ainda assim, nada passa despercebido aos meus olhos. Vejo cada gesto de bondade, cada renúncia feita por amor, cada oração silenciosa e cada decisão tomada para permanecer fiel à verdade. O mundo costuma recompensar aquilo que aparece, mas eu honro também aquilo que é feito em secreto. Quando você escolhe agir corretamente, mesmo sem receber aplausos, demonstra que seu coração está voltado para mim e não para a aprovação humana. Essa fidelidade silenciosa constrói uma vida sólida, capaz de permanecer firme quando os ventos das dificuldades soprarem com intensidade. Continue fazendo o bem sem esperar reconhecimento, porque sua verdadeira recompensa nunca dependerá da opinião das pessoas. Há uma força que nasce dentro da alma quando você decide perdoar. O perdão não muda imediatamente o passado, mas transforma completamente o futuro daquele que escolhe liberar o coração da prisão do ressentimento. Eu conheço as feridas que ainda doem e as lembranças que parecem insistir em voltar, porém não desejo que essas marcas controlem sua caminhada. Quando entrega sua dor em minhas mãos, você permite que eu cure lugares que nenhuma palavra humana conseguiria alcançar. Perdoar não significa concordar com aquilo que aconteceu, nem ignorar a justiça. Significa apenas recusar que a amargura continue governando sua vida. A liberdade que desejo oferecer começa dentro do coração. À medida que você escolhe confiar em mim, as correntes invisíveis da mágoa começam a se romper, dando lugar à paz que somente minha presença pode produzir. É assim que a cura floresce, não pela força humana, mas pela ação da minha graça. Chegará um momento em que você perceberá que muitas das respostas que buscava já estavam sendo construídas enquanto aprendia a confiar. Olhando para trás, verá que nenhuma lágrima foi desperdiçada, nenhuma oração sincera ficou esquecida e nenhuma espera foi inútil. Cada etapa teve o propósito de aproximar você mais do meu coração. Por isso, continue caminhando sem permitir que o desânimo interrompa aquilo que estou realizando. O horizonte pode parecer distante agora, mas eu já enxergo o final da estrada. Meu plano não termina na dor, nem permanece preso às dificuldades do presente. Existe uma esperança preparada para aqueles que perseveram. Continue olhando para mim, porque quanto mais perto permanecer da minha presença, mais forte será a luz que iluminará seus passos. E quando o dia da vitória chegar, você compreenderá que eu estive ao seu lado durante todo o caminho, conduzindo cada detalhe com amor, sabedoria e perfeita fidelidade. Mesmo que o caminho pareça mais difícil do que você imaginava, não conclua que escolheu a direção errada. Existem montanhas que não foram colocadas diante de você para impedir sua caminhada, mas para fortalecer sua confiança em mim. Cada obstáculo vencido amplia sua capacidade de enxergar além das circunstâncias. Quando a jornada se torna cansativa, lembre-se de que eu não observo apenas onde você está, mas também onde preciso levá-lo. Há mudanças que somente acontecem quando o coração aprende a depender menos da própria força e mais da minha presença. Não permita que um dia difícil faça você esquecer todas as vezes em que eu já demonstrei minha fidelidade. Aquele que sustentou você até aqui continuará segurando sua mão. Enquanto seus olhos enxergam apenas a subida, eu já vejo a paisagem que o espera no alto da montanha. Continue avançando, porque nenhuma etapa dessa caminhada será em vão. Assim como o oleiro molda cuidadosamente o barro antes de transformá-lo em um vaso precioso, também estou trabalhando em áreas da sua vida que ainda precisam ser fortalecidas.
Algumas experiências parecem desconfortáveis porque estão removendo aquilo que impediria você de viver plenamente o propósito que preparei. Não resista ao processo apenas porque ele exige mudanças. O barro jamais compreenderia a beleza do vaso enquanto ainda estivesse sendo moldado. Da mesma forma, você talvez não entenda agora por que certas situações aconteceram, mas chegará o tempo em que perceberá que tudo cooperou para formar um coração mais sábio, humilde e preparado. Minha obra não termina quando surgem dificuldades. Muitas vezes é justamente nelas que realizo as transformações mais profundas. Confie no toque das minhas mãos, porque eu nunca deformo aquilo que amo. Eu aperfeiçoo, fortaleço e preparo para algo muito maior. Nenhuma noite dura para sempre, por mais longa que pareça. O nascer do sol nunca deixa de acontecer, porque as horas de escuridão se prolongaram. Da mesma maneira, a esperança que coloquei dentro de você não será vencida pelas circunstâncias atuais. Há momentos em que tudo parece imóvel, como se a vida tivesse parado no mesmo lugar, mas até nesses dias, meu agir continua silenciosamente. Enquanto você descansa, eu continuo abrindo caminhos. Enquanto você ora, eu continuo movendo situações invisíveis aos seus olhos. Enquanto você espera, minha providência continua organizando aquilo que nenhum ser humano seria capaz de realizar. Não desista apenas porque ainda não viu a resposta. O amanhecer da minha vontade sempre chega para aqueles que permanecem firmes. E quando ele chegar, você perceberá que cada minuto de espera fortaleceu sua fé para receber aquilo que eu havia preparado desde o princípio. Em cada pessoa que cruza o seu caminho, existe uma oportunidade de revelar o amor que recebi do Pai e derramei sobre sua vida. Nem sempre será através de grandes gestos que minha presença será percebida. Muitas vezes, um sorriso sincero, uma palavra de encorajamento ou um ato silencioso de bondade tocarão profundamente alguém que estava prestes a desistir. Nunca subestime o impacto das pequenas atitudes realizadas com amor. Existem corações que esperam apenas um sinal de esperança para acreditarem novamente que não estão sozinhos. Permita que sua vida seja esse sinal. Não procure impressionar as pessoas com aparência ou palavras bonitas. Deixe que elas encontrem em você a paz, a mansidão e a compaixão que nascem de um relacionamento verdadeiro comigo. Assim, sua luz alcançará lugares onde discursos jamais conseguiriam chegar. Desde o dia em que chamei você pelo nome, estabeleci um propósito que nenhuma circunstância poderá destruir. Pessoas podem abandonar você, oportunidades podem parecer perdidas e planos podem mudar inesperadamente, mas minha vontade permanece firme. Não permita que um momento de dificuldade faça você acreditar que sua história terminou antes da hora. Eu continuo escrevendo capítulos que ainda surpreenderão o seu coração. Existe um futuro preparado para aqueles que permanecem confiando, mesmo quando não conseguem compreender tudo o que acontece ao redor. Levante os olhos novamente e caminhe com coragem. Ainda há muito para viver, aprender e testemunhar. O melhor da sua jornada não pertence ao passado, mas aos dias que estão sendo preparados por minhas mãos. Continue perto de mim, porque quem permanece na minha presença nunca caminha sem direção, nunca luta sozinho e jamais perde a esperança que vem do céu. Cada amanhecer é uma nova demonstração da minha misericórdia sobre a sua vida. Mesmo que ontem tenha sido marcado por decepções, hoje eu coloco diante de você uma nova oportunidade para recomeçar. Não carregue para este dia os pesos que já entregou em minhas mãos. O passado pode ensinar grandes lições, mas não deve aprisionar o seu futuro. Quero que seus olhos estejam voltados para aquilo que estou realizando agora. A porta se abrindo, relacionamentos sendo restaurados e caminhos sendo preparados sem que você perceba. Muitas vezes, meu agir acontece silenciosamente, enquanto sua atenção está voltada apenas para aquilo que ainda não aconteceu. Confie na minha direção e siga adiante com coragem. Não desperdice o presente preso às lembranças daquilo que ficou para trás. A vida que preparei para você continua avançando, e meu propósito jamais ficará limitado pelos erros ou dificuldades do passado.
Nenhuma tempestade consegue apagar a chama que eu acendi dentro daqueles que permanecem ligados à minha presença. Os ventos podem soprar com força, as ondas podem parecer ameaçadoras e as circunstâncias podem desafiar sua fé, mas existe algo muito maior sustentando você. A esperança que vem de mim não depende das condições ao seu redor. Ela permanece viva porque está fundamentada na minha fidelidade. Quando sentir que suas forças estão diminuindo, não tente enfrentar tudo sozinho. Aproxime-se de mim em oração e permita que meu espírito renove seu interior. Assim como a águia encontra novas forças para voltar a voar acima das tempestades, também renovarei sua coragem para continuar caminhando. Você descobrirá que a verdadeira vitória não consiste em nunca enfrentar dificuldades, mas em permanecer firme enquanto eu conduzo cada passo da sua jornada. Existe uma beleza especial na simplicidade de um coração que aprende a confiar. O mundo costuma valorizar aquilo que impressiona, mas eu observo aquilo que é verdadeiro. Não preciso de perfeição para agir na sua vida. Procuro sinceridade, humildade e disposição para aprender. Quando você reconhece que depende de mim, cria espaço para que minha graça opere além das suas capacidades. Muitos acreditam que precisam esconder suas fraquezas, porém é justamente nelas que meu poder se manifesta com mais clareza. Não tenha receio de admitir que precisa da minha ajuda. Quem se aproxima de mim com um coração humilde jamais sai de mãos vazias. Sempre derramo sabedoria sobre quem me busca e fortaleço aqueles que escolhem permanecer firmes, mesmo quando ainda não conseguem enxergar toda a extensão do caminho. Em meio ao silêncio, também estou falando com você. Nem toda resposta chegará através de acontecimentos extraordinários ou sinais visíveis. Muitas vezes, minha voz será percebida na tranquilidade que invade seu coração, na convicção que nasce durante a oração ou na paz inexplicável que permanece, mesmo quando as circunstâncias continuam difíceis. Aprenda a valorizar esses momentos de quietude. É nesse ambiente que fortaleço sua fé, corrijo sua direção e preparo você para decisões importantes. O barulho do mundo tenta ocupar todos os espaços, mas minha voz continua sendo suave e constante para aqueles que reservam tempo para permanecer na minha presença. Quanto mais você aprender a silenciar as distrações, mais facilmente reconhecerá minha direção conduzindo seus passos. A jornada da fé não é construída por grandes passos dados de vez em quando, mas por pequenas decisões tomadas todos os dias. Cada escolha de permanecer fiel, cada atitude de amor, cada momento dedicado à oração e cada gesto de obediência estão formando um alicerce sólido para a sua vida. Não despreze as pequenas vitórias apenas porque ainda espera grandes conquistas. São elas que fortalecem seu caráter e preparam seu coração para responsabilidades maiores. Continue caminhando com constância, mesmo quando ninguém perceber seu esforço. Eu vejo sua perseverança, conheço suas renúncias e acompanho cada passo dado em direção ao propósito que estabeleci para você. A fidelidade nas pequenas coisas sempre abrirá caminho para experiências muito maiores, porque aqueles que permanecem firmes no pouco demonstram que estão preparados para receber mais. O horizonte que hoje parece distante já está completamente diante dos meus olhos. Você enxerga apenas a curva do caminho, mas eu vejo o destino, as pessoas que encontrará, as oportunidades que surgirão e até mesmo os livramentos que impedirão que o mal alcance sua vida. Por isso, não se deixe dominar pela ansiedade. A preocupação tenta fazer você viver problemas que ainda nem existem, enquanto a fé permite que seu coração descanse na certeza de que eu já estou no amanhã. Cada passo dado em obediência aproxima você do propósito que estabeleci desde antes do seu nascimento. Continue caminhando sem medo de não saber tudo o que acontecerá. Você não precisa conhecer todos os detalhes do futuro quando conhece aquele que governa o futuro. Minha mão continuará guiando os seus passos até que cada promessa encontre o tempo certo para se cumprir. Assim como um rio nunca deixa de seguir em direção ao mar, também desejo que sua vida permaneça avançando, mesmo depois de enfrentar obstáculos.
As pedras podem alterar o curso das águas por um momento, mas jamais conseguem impedir que elas continuem fluindo. Faça da mesma forma. Não permita que decepções endureçam seu coração ou que frustrações interrompam sua caminhada. Aquilo que parecia um desvio pode se tornar o caminho pelo qual conduzirei você a experiências ainda mais profundas. Muitas vezes, o que você chama de perda foi apenas uma mudança de direção preparada por minha sabedoria. Eu nunca retiro algo sem saber exatamente aquilo que colocarei em seu lugar. Permaneça confiante, porque até os desvios podem fazer parte do plano que desenhei para a sua vida. Nada escapa ao meu controle, e nenhuma situação é grande demais para que minha graça a transforme em testemunho. A verdadeira riqueza não está naquilo que suas mãos conseguem acumular, mas na paz que habita um coração que aprende a confiar em mim. Há pessoas cercadas por bens materiais que vivem consumidas pela inquietação, enquanto outras possuem pouco e desfrutam de uma alegria que ninguém consegue explicar. Essa alegria nasce da certeza de que eu sou suficiente. Quando você entende isso, deixa de viver perseguindo aquilo que o mundo promete e começa a valorizar aquilo que realmente permanece. Cultive um espírito agradecido. Celebre as pequenas bênçãos do dia a dia e reconheça minha presença até mesmo nos detalhes mais simples. Quanto mais seu coração aprender a agradecer, menos espaço existirá para a ansiedade, a comparação e o medo. A gratidão transforma a maneira como você enxerga a vida e abre seus olhos para perceber que minha bondade esteve presente em cada etapa da sua caminhada. Chegará o momento em que você olhará para trás e compreenderá que eu jamais deixei de caminhar ao seu lado. Cada lágrima, cada espera, cada oração feita em silêncio e cada batalha enfrentada terão encontrado seu propósito dentro da história que escrevi para você. Então perceberá que a minha fidelidade esteve presente até nos dias em que parecia haver apenas silêncio. Continue mantendo seu coração voltado para mim, porque ainda há muito para viver, aprender e testemunhar. Permita que minha luz conduza seus pensamentos, que minha palavra fortaleça sua fé e que meu amor seja a base de todas as suas decisões. Nunca se esqueça de que você foi chamado para refletir esperança em um mundo marcado pela incerteza. Permaneça firme, ame sem reservas, perdoe com sinceridade, caminhe em obediência e confie em minha direção. Enquanto permanecer em minha presença, sua vida continuará sendo transformada e através dela muitas outras pessoas descobrirão que eu continuo vivo. Continuo falando aos corações e continuo realizando milagres na vida daqueles que depositam toda a sua confiança em mim.